Se você é dono de uma pequena ou média indústria e sente que está correndo atrás do cliente o tempo todo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta poderosa e prática, pensada exatamente para você que não tem uma equipe de venda gigante e não tem tempo de ficar procurando o que funciona e o que não funciona. No final, o resultado vai ser esse aqui, ó. Nós vamos saber a margem de cada canal e a lucratividade de uma indústria. Eu sou o Diogo Reis, fundador da M5 Labs, uma consultoria que ajuda empresas igual a sua a tomar decisões mais acertadas. Mas antes de começar, vamos pensar num ponto crítico. Por que as indústrias vendem com tanta dificuldade? A resposta ela não é simples. Às vezes a indústria escolhe por proximidade, às vezes escolhe por ser mais fácil. O resultado disso a gente já sabe. Pouca margem, um esforço enorme de venda e o resultado demora para aparecer. E se isso já aconteceu com você, se inscreve aqui porque esse canal é para quem quer parar de vender no escuro. Então vamos lá, direto para a ferramenta. Sem mais delongas, vamos aqui para o site da M5 Labs. O radar comercial já está aqui disponível. Lembrando que a ferramenta foi desenvolvida em Power BI. Assim que ela carregar, a gente maximiza. Muito bem. Aqui existe a tela inicial, apenas uma apresentação, falando um pouco da metodologia, das fontes que são utilizadas. Eu vou fazer uma pequena apresentação geral, depois eu volto em cada item e nós vamos simular uma indústria de temperos, uma indústria de alimentos e bebidas focada em temperos, molhos e tudo mais. Aqui em configuração é onde determinamos a área de comercialização e imputamos aqui também alguns dados da indústria. Em PDVs, que são pontos de venda, nós analisamos os canais, filtramos alguns canais e determinamos mercado acessível, metas. Depois dessa configuração, é feita a análise e a configuração de até 4 canais. Pode ver aqui que eles são idênticos, porém a configuração de cada um aqui muda e é a parte que eu considero mais importante. Penúltimo aqui são as rotas. A rota nada mais é do que a interseção entre o canal e o território. A gente vai conseguir ver aqui faturamento, margem, volume por canal e território. E, por último, um resumo que é a consolidação de todos os canais. É a soma de todos os canais e a única configuração que a gente precisa fazer aqui é do gasto fixo para entender o ponto de equilíbrio. E vamos fazer isso aqui todo passo a passo. Voltando aqui então em configuração. A primeira configuração que nós vamos fazer aqui nesse exemplo é chegar na nossa área de comercialização. Para conseguir chegar nessa informação, eu preciso de uma base onde está instalada a minha indústria e de um tempo ou distância para construir essa área de comercialização. Posso colocar aqui qualquer município do Brasil, porém, nós vamos trabalhar mesmo com 7 Lagoas. E a área ela é criada a partir do tempo ou da distância, lembrando que vai prevalecer o que for menor. 150 minutos, nós estamos falando aí de 2 horas e meia. Com 2 horas e meia eu chego até 211 quilômetros. Significa que o último município da minha área está aqui a 211 quilômetros mais ou menos, 2 horas e 28. Então, criada essa área, a gente pode filtrar, se for do meu interesse, alguma região dessa área. Lembrando que região intermediária e região imediata é uma divisão do IBGE. Imagina isso aqui como uma região maior, uma macro-região, e uma região imediata com uma região que está incluída aqui na região intermediária. Elas têm essa hierarquia. Então, como se fosse uma micro-região. Eu consigo, inclusive, filtrar, se eu não tiver interesse nessa região, ver que ele elimina aqueles municípios pertencentes à região, ou posso direto aqui tirar algum município específico. Configurada a área de comercialização, eu já posso passar aqui para alguns dados da indústria. Eu tenho não só indústria de alimentos e bebidas, mas eu posso configurar aqui para construção civil, cosméticos, moda, móveis. O que isso aqui altera?
altera tanto a visão dos canais quanto a unidade padrão. Vamos trabalhar aqui com indústria de alimentos e bebidas mesmo, mas tem uma informação importante aqui para alterar já no início. Quando eu trago aqui o setor, ele traz todos os concorrentes pensando que são indústrias de alimentos e bebidas. Porém, eu quero ser mais específico em indústria de tempero, fabricação de molhos e temperos. Aqui o número ele fica mais correto, são 53. Ou seja, indústrias nessa área de comercialização têm o mesmo KNAI que o meu. Em relação à capacidade aqui é muito particular, eu vou deixar aqui 5.000, não vou fazer o exemplo de uma indústria muito grande. E em relação a tributos, vamos deixar aqui nos 10%. O que eu consigo já extrair de informação já nessa tela? Aqui é um resumo da área de comercialização. Eu tenho a 150 minutos ou 2 horas e meia de Sete Lagoas, 86 municípios, 6 milhões e 400 mil pessoas, 2 milhões e 400 mil residências. Essa informação que ela pode ser útil para alguns setores que trabalham com indicadores de consumo por pessoa ou penetração em residências, algo nessa linha. Outra informação que pode ser útil é a massa salarial e o salário médio nessa área de comercialização. Essa informação é muito interessante quando comparada. Às vezes eu quero fazer uma comparação entre duas micro-regiões ou 2 municípios, a que ajuda a desempatar. Não é uma informação de consumo, é uma informação de renda e apenas a renda relativa a salário. Não tem que extrapolar muito essa informação, mas acaba sendo útil em alguns casos. Trouxemos aqui também o número de pontos de venda. Ponto de venda é a principal unidade de medida da ferramenta, tudo aqui é medido em pontos de venda. E daqui para frente a gente vai trabalhar bastante com esse número. De forma analítica, ou seja, não resumida, temos aqui todos os 83 municípios com o tempo, a legenda aqui é vermelho até 1 hora, laranja até 2 horas e azul acima de 3 horas. Lembrando que no mapa é a mesma legenda. Posso interagir aqui por município, com Felixlândia. E outras informações eu consigo encontrar também, como o número de pontos de venda, número de concorrentes, a população, domicílios, todas as informações que lá em cima estão resumidas, aqui elas estão detalhadas. Se eu tiver uma dúvida sobre que região imediata ou intermediária aquele município pertence, eu posso consultar aqui também. Passando então para PDVs, a ideia aqui é entender a lógica de como os canais estão construídos. O canal nada mais é do que um conjunto de empresas consolidadas por tipo de comercialização. Então aqui, no caso de alimentos e bebidas, pequeno varejo, açougue, hortifruti, mini mercado, padaria, peixaria. O grande varejo são supermercados, food service, eu já estou falando aqui de bares, restaurantes. E existe também aqui o canal Farma. A ferramenta é limitada até 4 canais. E aqui eu já posso começar a filtrar se eu de fato vou querer estudar todos os canais que estão disponíveis. No caso aqui, como é uma indústria de tempero, eu entendo que não faz muito sentido o canal Farma, embora eu já vi um molhinho de pimenta, né, como uma conveniência ali numa drogaria, mas não é o foco aqui. Aqui eu consigo ter, já ver que já filtrou, né, eram 21 mil, agora são 18. Eu consigo ver a distribuição desses 18 mil pontos de venda por canal. Uma informação que já vem aqui é a exclusão de empresas com 0 funcionário. O porte das empresas é determinado aqui por número de funcionários. Se eu ativar 0 funcionários, observa que infla muito a quantidade de empresas. E essa informação, para mim, ela não é muito útil. Mas se quiser utilizar empresas que não têm funcionário, não tem problema. Mas eu acredito que assim o número fica mais realista. Só lembrar que ele já está configurado para tirar empresas sem funcionário. Uma lógica muito importante para entender a ferramenta
é esse funil de oportunidades. Aqui estão mapeados todos os 18 mil pontos de venda, mas a gente sabe que nem todo ponto de venda ele é acessível, ou seja, ele é ideal para o meu negócio. Vou dar um exemplo aqui bem fácil de entender. Imagina que eu sou uma confecção de moda praia, faço biquíni, maiô. Nem toda loja de vestuário, nem toda loja de roupa vende biquíni e maiô. Então não é porque existe o KINAI ali de vestuário que 100% vão vender biquíni e maiô. Então a gente tem que calibrar, fazer essa redução, e aí não existe uma matemática, uma lógica pronta para isso aqui. Tem que usar, né, cada segmento usar uma lógica um pouco diferente, mas o fato é que esse fator de redução aqui, ele acaba sendo interessante para ajustar a meta lá no final. Nesse caso aqui, eu coloquei 30% de um mercado acessível. Significa que 70% desses pontos aqui, imagina que eles não sejam ideais para que eu venda. O importante é pensar o seguinte: esse mercado acessível ele vai ser disputado por mim e por concorrentes diretos. Então vamos imaginar aqui, pode ser que nem todo hortifruti vai vender o molho de pimenta. Isso é normal, nem todo açougue vende o molho de pimenta. Alguns bares e restaurantes, eles fabricam o próprio tempero, não compram. Fazendo essa redução aqui, chegamos em 5.668. Lembrando que esses aqui eu disputo com os concorrentes. O próximo passo é estabelecer a meta de atendimento. E aqui eu determino uma proporção desses pontos de venda que eu de fato vou vender. Aqui eu consigo ver tanto a distribuição do mercado acessível quanto das minhas metas. Vou reduzir aqui para a gente conseguir ver. Os 850 estão divididos em pequeno varejo, grande varejo e o food service. Quando a gente for desenvolver cada canal desses aqui, esse é o número que vai aparecer. Agora imagina, né, que a gente já sai daqui com uma meta de vender para 850 CNPJs diferentes. Bora lá. Chegamos aqui então no primeiro canal, que é o pequeno varejo. Mas antes de utilizar a ferramenta, a gente precisa alinhar alguns conceitos. E para isso, vamos para outra tela para que a gente fique na mesma página. Antes de se falar em vender, a gente precisa entender o conceito de trade marketing. Se eu fosse resumir bastante o trade, seria essa parceria entre os canais de venda visando um benefício mútuo. Quando eu falo parceria, a gente entende que todo mundo aqui tem que sair ganhando, inclusive o consumidor. Quanto mais a indústria ela distancia do consumidor, mais ela vai precisar desses elos aqui. Não necessariamente a indústria ela precisa de um distribuidor. Em alguns casos ela consegue acessar o varejista direto. A gente inclusive vai falar sobre isso. Porém, conceitos que a gente precisa nivelar aqui é sobre sell-in e sell-out. Sell-in é quando a indústria, imagina que ela emitiu a nota fiscal, ela transferiu o produto para o elo seguinte, seja o distribuidor, seja o varejo. Isso é suficiente? Na prática, não. Parece que eu vendi minha responsabilidade ali e acabou. Isso não é verdade. O que acontece é que o grande esforço da indústria é, ou deveria ser, no sell-out, que é qualquer ação de incentivo que faça o produto girar lá na ponta. Seja incentivo para o distribuidor, seja incentivo no varejo. Um exemplo aqui muito simples é quando você vê degustação no supermercado. Esse é o exemplo mais fácil de entender. Quem está patrocinando aquela ação é a indústria, em benefício do varejo, em benefício próprio. E também do consumidor, né? Porque ele está ali quebrando uma barreira ali de objeção. Isso aqui é um resumão, tem muito conteúdo para falar de trade. E se você quiser aprofundar nesse assunto, deixa aqui um comentário que eu prometo que eu vou produzir mais sobre esse assunto. Um conceito que tem que ficar muito claro antes de usar a ferramenta é formação de preço e posicionamento. Mas eu fiz essa coletânea aqui apenas para mostrar o quão diferente, quantos posicionamentos diferentes um produto simples, que é um molho de pimenta, ele pode ter. Então imagina aqui que eu tenho um produto de combate, que é R$ 3,05,
se for converter aqui os 150 ml para litro, eu estou falando de R$ 20,33 o litro. Isso é uma outra coisa importante que está lá na ferramenta. A gente vai trabalhar com uma unidade padrão, porque essa indústria aqui, ela não trabalha só com esse molho de pimenta, ela trabalha com um mix muito maior. E vamos chegar na ferramenta que faz o preço médio. Mas aqui é importante pegar o principal produto para a gente entender essa questão de formação de preço de trás para frente. Eu tenho um produto de R$ 20,33 o quilo, mas eu tenho um produto de 60 ml que custa R$ 19,00. Estou falando de 316 o litro. A gente não pode começar uma análise sem saber em que escala dessa régua aqui eu quero estar. Eu deixei uma seta aqui, imaginando que num exemplo a gente vai estar posicionado aqui, ó. Eu não quero ser um produto de combate, isso é estratégia. Eu poderia ter escolhido até mais caro, poderia ter escolhido um produto mais barato ainda, embora eu acho meio difícil, né, para uma empresa de 5.000 litros. Enfim, imagina que eu escolhi esse posicionamento. Isso é importante porque eu tenho que entender qual atributo faz com que o meu produto custe, imagina que R$ 3,99, eu ancorei, provavelmente essa aqui é uma marca líder de mercado, ancorei aqui R$ 3,99, para eu poder cobrar mais do que R$ 3,99, eu tenho que ter algum atributo mais próximo desses aqui. Estou falando aqui de embalagem, alguma questão de marca. Olha essa embalagem das mais caras aqui, já vem dentro de uma caixinha. Eu nem estou comparando com essas aqui, né? Mas se eu for lançar um produto de R$ 100 o litro, já imagino que deva ter uma embalagem um pouco diferente. É esse o entendimento que a gente precisa. E outra coisa super importante, eu tenho que imaginar o meu produto na gôndola custando determinado valor e voltar com esse preço até saber se é viável ou não. Quando eu falo voltar com o preço, eu tenho que estar ancorado no valor para o consumidor ou para o shopper, né, que é quem compra. Essa lógica ela é muito importante e eu vejo poucas pessoas utilizando. Então já fica aí uma mega dica. Quem tem que entender da precificação do seu produto é você, indústria. O varejista ele não tem a capacidade de ficar analisando item por item para saber onde que seu produto deveria estar posicionado. Dito isso, vamos passar por uma ferramenta auxiliar que vai nos ajudar a estabelecer o nosso preço para o consumidor. Já abri aqui no Excel, eu vou disponibilizar essa planilha. Ela é muito simples, mas acaba gerando muita dúvida do empresário trabalhar com uma unidade de medida padrão e trabalhar nesse valor, no caso aqui da indústria de alimentos, esse valor por quilo. Existem outras unidades de medida para outras indústrias, metro cúbico, metro quadrado, mas aqui a gente vai estabelecer quilo, porque eu tenho um produto que é vendido no volume, mas alguns também são vendidos no peso. Vamos ver como é que isso aqui funcionaria. O que a gente precisa fazer? Colocar aqui todos os produtos, você vê até que são poucos, mas é só de exemplo mesmo, é só aumentar depois. Cada empresa vai ter o seu mix. E a gente coloca o preço unitário, aqui é para o consumidor, a gente sempre vai fazer na lógica do consumidor, e esse volume aqui já convertido em quilo, isso aqui é 150 gramas, né? 0,150 em quilos é 150 gramas. E ele já traz aqui uma divisão simples, né? Já traz aqui, ó, 26,67 o quilo, e por aí vai. Tem alguns com valor aqui, tá vendo? O molho de alho especial, que é R$6, ele já é R$40 o quilo. Uma coisa muito importante é definir, né, para que seja ponderado esse preço médio, é definir a participação. Se eu tenho um produto que o preço por quilo ele é muito barato e ele tem uma participação muito alta, ele vai tender a jogar o preço médio para baixo. Uma distribuição que eu fiz aqui tem que chegar em 100%, não existe mais de 100% de participação. A gente chega nessa conta aqui de R$ 24,60 o quilo. A conta que eu fiz aqui foi para um produto para o líder de mercado. Eu ainda não coloquei meu posicionamento aqui, mas vamos gravar esse valor aqui, R$ 24,60 o quilo, para todo o meu mix de produto. Tá vendo que tem tempero, tem molho inglês, molho de alho, tem de tudo aqui. Vou guardar esse R$ 24,60 aqui e a gente agora sim vai lá para a ferramenta, depois de ter passado todo esse conceito,
Vamos voltar lá para começar a aplicar. Voltando aqui para a análise do canal, a gente já pode estabelecer aqui um preço médio ao consumidor. A minha pesquisa lá estava sobre o líder de mercado. Lembra que eu quero ter um posicionamento um pouco acima? Vou colocar aqui 27 o quilo para que a gente consiga ter um diferencial. Provavelmente isso vai impactar no volume, eu vou vender menos, mas o que a gente quer saber aqui é isso mesmo. Quanto de margem, a gente não precisa ter resposta, e a ideia aqui é você ir testando mesmo para chegar numa conclusão se vale a pena ou não o posicionamento, se vale a pena ter um produto de combate, se vale a pena ter 2 produtos, se vale a pena ter um produto super premium que gira muito pouco, mas que tem muita margem. Tá tudo aqui para ser analisado. 27 é o preço médio para o consumidor. O preço médio no varejo, ele não é determinado pelo o preço que eu defino, e sim pelo markup. Isso aqui é um grande diferencial também. Imagina que o varejista ele não vai ficar pensando em produto por produto, ele vai pensar numa categoria. Então a categoria molho de pimenta, provavelmente, vamos deixar aqui uma margem de 60%. Olha como é que a gente está fazendo de trás para frente. Para chegar no consumidor a R$ 27, o varejista vai precisar receber aquele produto a R$ 16,88. Ele vai aplicar um markup de 60% para que esse valor aqui seja verdadeiro. Agora a gente já pode começar a pensar se vamos utilizar distribuidor ou não. Pensa o seguinte, vender para 348 pontos de venda a 2 horas e meia de distância, eu entendo que nesse caso aqui seria interessante um distribuidor que vai pegar e vai atender esses 348 pontos de venda. Na verdade, aqui são mais de um distribuidor, com certeza. Pode ser 3, 4, 5, aí depende da região. Mas, para a gente não precisar fazer essa logística, vamos deixar a margem aqui para o distribuidor. Se eu venderia para o varejo a 16,88, agora eu não vou ter mais contato com o varejo, vou precisar vender para o intermediário a 12,98. É isso aqui que está acontecendo com o produto. Ó. A seta em relação ao deslocamento do produto é essa aqui, mas a gente pensou na precificação o contrário. Tá bem? Outras configurações aqui em relação ao custo do produto. Esse custo aqui ele deve ser da ficha técnica. Né? Imagina se eu tenho o preço médio daquela forma que eu mostrei na planilha, o custo médio seria a mesma coisa. Essa informação talvez seja mais fácil da indústria obter, porque essa é uma informação interna. Quantidade por ponto de venda aqui, imagina o seguinte, quando eu falo ponto de venda, eu estou falando desse varejista aqui. Lembra o que está contido lá no pequeno varejo? Açougue, hortifruti, mini mercado, empório. A quantidade para esses estabelecimentos costuma ser pouca, mas a gente quer ganhar justamente em número de pontos de venda, não tem problema. Vamos colocar aqui 4, isso aqui seriam 4 o quê? 4 quilos, né? Então pensa numa caixa de molho de pimenta que tem 150 ml, sei lá, uma caixa com 10 teria 1,5 litro. Então nós estamos falando aqui de 2, 3 caixas por ponto de venda. E lembrando que não é só um produto. E lembrando também que o fato de eu ter distribuidor me ajuda a reduzir esse pedido, né? Não precisar ser uma caixa fechada, talvez, poder fazer um mix dos meus produtos ali, pegar uma caixa e dividir, tem toda essa lógica por trás. Vou deixar um número aqui bem conservador, que é 4 quilos por ponto de venda, que já chegamos em quase 1.400 quilos nesse canal. Custo logístico. Como eu tenho o intermediário aqui, acho que faz sentido diminuir um pouco, embora esse custo logístico aqui, ele é para levar o produto até o distribuidor. Depende, obviamente, de negociação, mas é importante deixar esse custo logístico. E um custo de comercialização, pensando naquilo que eu já falei do sellout, vamos deixar aqui ele em 5%. Então veja como é que ficou aqui nossa DRE desse canal. Eu vendendo quase 1.400 quilos a este preço, seria um faturamento nesse canal pequeno varejo R$18 mil. Pago tributo, custo do produto, o custo logístico, aí tem que pensar se R$1.000 por mês. Imagina que eu vou ter 4, 5, talvez 6 distribuidores aqui.
com que frequência que eu vou levar? A cada 15 dias, né? 2 vezes por mês para cada um, esse valor aqui é suficiente? Se não for, dá para calibrar aqui. E o custo comercial é aquilo agora que já alinhamos o conceito, né? É alguma forma de incentivo para que haja aquele sell-out que eu falei. O incentivo pode ser aqui no intermediário, incentivo à positivação. O distribuidor ele tem uma equipe de vendas. Pode ser algum tipo de incentivo para a equipe de vendas do distribuidor. Pode também ser alguma ação estratégica no varejo, mais conduzida pelo distribuidor. Isso tudo, pessoal, isso tudo consome recurso. Pensa nesse valor aqui sempre anualizado. Você vai ter aqui mais ou menos 10, 11 mil reais por ano para desenvolver isso aqui. Deu margem positiva aqui, 32% de margem de contribuição, quase 6 mil reais. Já vamos pensar aqui, às vezes, pensar por quilo, essa unidade padrão, às vezes ela pode até confundir um pouco. Eu deixei aqui um simulador para que a gente consiga ver isso na lógica de um produto. Ela não vai interferir em nada, é apenas uma simulação. Lembra que o produto ele era R$4, só que a gente quer fazer ele 10% a mais, né? Então como se fosse aqui para a gente R$4,40. Aqui ele mostra que para chegar a R$4,40 para o consumidor final, eu precisaria vender para o varejo a R$2,75 ou para o distribuidor depois repassar para o varejo a R$2,12. E esse produto teria que me custar 98 centavos. Isso aqui é só uma simulação para que a gente consiga ver individualizado e se está fazendo sentido ou não, né? Se às vezes cabe o distribuidor, se não cabe. Poderia simular aqui, por exemplo, não ter o distribuidor, mas fazer a distribuição nos 348 pontos de venda, o que eu acho que não faz sentido. Na prática, isso não vai acontecer. Eu teria aqui uma margem um pouco maior e poderia aumentar meu custo logístico e custo comercial. Essas são as simulações que podem ser feitas aqui, mas eu prefiro deixar o que é mais realista aqui, que é um distribuidor. Agora vamos para o segundo canal, grande varejo. Vamos pensar que o valor para o pequeno e para o grande varejo, para o consumidor, na verdade, ele vai ser o mesmo. Não faz tanto sentido ter essa variação de preço em determinados pontos de venda. Isso é algo que a indústria ela precisa controlar. É interessante que ela controle para que um produto não fique sem giro no pequeno varejo, porque está muito barato no supermercado ou vice-versa. Vamos partir aqui então para as margens. A margem num supermercado aqui, vou colocar 65%, um pouco maior. Embora você está vendo que eu estou mantendo o preço para o consumidor, mas a margem para o varejo é diferente. Aqui nós não vamos trabalhar com o intermediário, porque o grande varejo ele acaba tendo uma estrutura muito grande de compradores e isso acaba não sendo um problema. E aqui também são menos pontos de venda. Imagina, eu teria que vender para 52 supermercados. Foi a nossa promessa lá. Então, basicamente, chegamos aqui a 16,36 para chegar em 27. O que muda aqui? O custo a gente já tem que é 6. O volume aqui tende a ser maior, porque nós estamos falando de lojas maiores. Vamos imaginar que a gente consiga colocar um mix bacana lá, vou colocar aqui 25 quilos de todos os produtos. Lembra que uma caixa tem 1 quilo e pouquinho? Aliás, uma caixa tem quase 2 quilos. Um valor bem conservador, mas vamos manter assim. Custo logístico. Aqui vai depender muito da distribuição. Se as redes que você vende exigirem que você abasteça a loja, aí realmente você vai ter que correr os 52 pontos. Mas se você conseguir entregar numa central de distribuição e eles fizerem a distribuição entre as lojas, acaba economizando, embora isso, dependendo do contrato, ele é cobrado. Vou deixar aqui uns 7% de custo logístico e o custo comercial. Esse é um canal que ele demanda muito incentivo. Essa questão do sellout praticamente nasceu aqui no grande varejo. Vou deixar aqui 6%. Vamos ver quanto que isso deu em valores. 21 mil de venda, 2 mil de tributo. Lá, o custo logístico quase R$ 1.500. Acho que está suficiente. E um custo comercial de R$ 1.276. Isso aqui, novamente, vou pensar nisso aqui anualizado. Então, nós estamos falando de quase 15 mil reais por ano para fazer o quê? Incentivo no ponto de venda.
Aqui, imagina que você fechou o contrato lá, você vai fazer o sell-in e utiliza esse valor aqui para ajudar o ponto de venda a vender. É isso. Já reservamos esse valor aqui. Vou fazer só uma pequena simulação aqui do 4,40. É isso, ó, vender a 2,67 para o varejo. O valor do intermediário está o mesmo porque ele não tem margem, né? Na verdade, não tem intermediário. Então é isso, ó, vender a 2,67 para chegar a 4,40 o preço lá na gôndola. Vamos para o canal 3 aqui. Canal 3, Food Service. Esse aqui tem uma característica um pouco diferente. Vamos imaginar que o Food Service ele não é esse produto para o consumo do consumidor final. Vamos imaginar que são aqueles bags, produtos que vão em embalagens maiores, né? Big bags, embalagens econômicas. E aqui, teoricamente, a gente precisa diminuir o valor do preço do quilo. Porque quanto maior a embalagem, a tendência é que o preço do quilo diminua. Vamos colocar aqui uns 18, um desconto considerável, né? Porque é uma venda B2B, um cliente racional. Vamos deixar aqui R$18 o quilo. E, no caso aqui, o markup do varejo, ele não existe, porque esse cliente, ele não revende, ele consome. Essa é uma diferença desse canal. Já estou dando um desconto aqui, ele vai consumir esse produto. Esse valor de 18 acaba sendo para o próprio varejo, aqui no caso o bar, o restaurante, o hotel, quem está recebendo. Vamos pensar novamente em número de pontos de venda, né? 450 pontos de venda, eu imagino que realmente vai precisar de um intermediário. Vamos colocar aqui 35%. Eu vendo a 13 para um distribuidor food service que vai vender a 18 para o bar e restaurante e ele vai consumir esse produto. A lógica de precificação aqui está resolvida. Vamos voltar aqui, o custo é o mesmo, porque o custo não vai variar. Quantidade por ponto de venda, mesmo sendo um pouquinho, chegamos aqui a um volume de 1.800 quilos. Considerável, só não vamos emocionar aqui na quantidade. Aqui em custo logístico, vamos deixar em 7%, e o custo comercial 5%. Imaginando novamente que se eu tiver vários distribuidores, como é compra semanal, pode ser que tenha que entregar também semanalmente para o distribuidor. Essa é uma característica importante. Em relação ao custo comercial, olha que estratégia interessante. Imagina que esses R$ 1.200 aqui, mensais, você possa utilizar junto com o distribuidor para acessar esses pequenos bares, restaurantes, essa cadeia do food service, com treinamento, ensinando a utilizar seu produto. Mesmo num canal onde o consumidor ele praticamente não aparece, é importante essa ação de trade, a ação do trade de fazer o produto girar da mesma forma. Existe todo um processo de educação, de incentivo, que é super interessante de ser feito e está reservado aqui um recurso para fazer isso. Pensando no demonstrativo, chegamos a 24 mil de faturamento e quase 8 aqui de margem. O canal 4 seria o Pharma. A gente não vai desenvolver, porque não optamos por isso. Chegamos aqui em rotas. Como os canais já estão configurados, eu tenho uma visão aqui de canal e região. Eu consigo ver tanto venda, quanto margem, quanto volume por região. Vamos pensar aqui em volume. Chegamos aqui em 4.492 quilos. E aqui a distribuição deles por região. Vou pegar aqui mais próximo onde estamos aqui, eu consigo ver até por município o que seria a nossa meta de volume. E aqui uma informação importante é que pode acontecer de aparecer regiões com pouco volume. Isso acontece porque comecei a entrar naquela região. Intermediário Teoflotone, aqui pegou apenas um município, que é o de Gouveia. Inclusive, se eu clicar aqui, eu consigo saber onde que ele está. A região toda, na verdade, está representada por um município. Aí fica a critério, às vezes
o distribuidor vai até lá, às vezes você também acha que faz sentido ir até a região, ou caso contrário, se não quiser, pode simplesmente eliminar aqui e seguir. Vou deixar aqui para título de exemplo, mas a gente consegue fazer o filtro aqui das regiões para que, se não fizer sentido alguma região, a gente consiga eliminar. Outra análise super importante aqui é sobre os concorrentes. O concorrente a gente mede, no caso aqui da ferramenta, por número de empregado. O porte desse concorrente ele é determinado por número de empregados. Então vou pegar aqui a região que a gente está aqui. Olha, eu tenho 6 concorrentes, sendo que 2 em Sete Lagoas, com 10 empregados, a soma deles, né, dá 10. Pode um ter 4 e outro ter 6. Um em Caetanópolis com 8 funcionários. E aí veja, pode ser que uma empresa em Caetanópolis seja do mesmo porte em volume, ela produz o mesmo tanto que 2 em Sete Lagoas. Por isso que a quantidade de empregados para uma indústria, ela costuma determinar o porte. É a informação que a gente tem acessível, então quis trazer. O que pode acontecer? Por que essa informação está aqui junta? Pode acontecer de você verificar uma região que tem muitos concorrentes. Olhando pelo mapa aqui, eu já consigo ver, por exemplo, aqui, cidade de Pará de Minas, tem 2 concorrentes com 31 empregados. E aí, se faz sentido vir para essa rota ou não, no mesmo caso aqui, vir para essa região ou não, para disputar com essas empresas, aí já é uma questão de estratégia, conhecer esses concorrentes, saber se eles estão com o mesmo posicionamento ou não. Fato é que ajuda, pensando aqui como um radar, te dá esse visual de será que não é interessante ir para uma região menos habitada, com menos concorrentes primeiro? Mas isso tudo não elimina, obviamente, ir para a região. E aqui a gente consegue ver, filtrando por região, todo o potencial. No caso aqui, filtrando, peguei a região de Divinópolis, ele vai mostrar a quantidade de municípios, de população, a distância média. Eu consigo ver aqui, né, o volume só daquela região. Para e pensa, vamos ver o faturamento aqui. R$ 5.556. E vou achar nessa região toda 3 concorrentes com porte relativamente bem estabelecido. Faz sentido para mim ou não? Então já fica aqui a reflexão. Se eu achar que não faz sentido, eu posso vir aqui filtrar, não quero ir para lá. E aí elimina o concorrente e elimina também o mercado, elimina o faturamento. Feita essa análise, vamos voltar aqui. Já podemos ir para o resumo. O resumo é a consolidação de todos os canais. Eu tenho aqui, portanto, a receita, tributo, custo, logístico, comercial e a informação mais importante, que é a margem agregada de todos os canais. Para eu ter informação de ponto de equilíbrio, que é a única que está faltando aqui, eu preciso colocar o meu gasto fixo. Vou considerar aqui R$ 15.000, vem para cá e a gente vai ter o resultado final aqui de 7.400, que corresponde a 11% de lucratividade. A gente consegue ver que o ponto de equilíbrio em faturamento, 42 mil, está relativamente distante. A gente está falando aqui de 20 mil, então está bem equilibrado, né? Se eu faturar R$ 42.380, eu vou zerar o meu resultado aqui. Significa que o mínimo que eu posso faturar para não ter resultado nenhum, empatar, é R$ 42.380. Em volume, observa aqui que a gente chegou em 4 mil, quase 4.500. Mas se eu chegar em 3 mil, eu já, com essa proporção de canal, com tudo, eu já consigo empatar. Esse ponto de equilíbrio está sendo demonstrado aqui. E a capacidade máxima que a gente configurou, que era 5 mil, está sendo representada aqui. E aqui, uma das informações que eu considero mais importante, que é a margem por canal. Embora a gente veja uma comparação, não significa de nenhuma forma que o menor tem que ser eliminado.
Muito pelo contrário. A ideia aqui não é excluir nenhum canal, e sim saber quanto ele contribui. Se você for pensar que se eu eliminar, pegar o caso aqui, o que está performando menos, que é o pequeno varejo, se eu tirar 6 mil de margem de contribuição, estou tirando 6 mil aqui, ó. E acontece o que com o meu resultado? Ele praticamente zera. O que a gente tem que pensar é num balanceamento dessas margens aqui, né, desses canais. E outra informação muito relevante, vou até dar um zoom aqui, essa parte inferior aqui, onde eu tenho um resumo por canal. Tenho todas as informações que foram construídas lá no início, porém, o que temos aqui de importante é a participação do volume e a participação na margem. Eu tenho aqui um equilíbrio entre participação do volume e participação de margem. Você observa aqui que eles não estão destacando muito. Não existe um canal que representa 70% da minha margem, 80% da minha margem, e mesma coisa para volume. Esse aqui é o ideal. Se ele não estiver acontecendo, talvez esteja acontecendo um desbalanceamento dos canais. Se você tem uma participação muito importante num canal, significa que pode haver um risco aí de concentração. Se acontecer alguma coisa com esse canal, sua empresa ela vai estar dependente quase que 100% daquele canal. Agora um bônus para quem ficou até o final. Se eu tenho todos os canais configurados, eu posso simplesmente aumentar a minha área de comercialização. Vou colocar aqui 180 minutos, que é 3 horas. Poderia ser em quilometragem, mas vamos deixar aqui 3 horas. Veja que a quantidade de municípios aumentou minha população, também aumentou concorrente. E se eu tenho isso tudo configurado, eu consigo chegar aqui no resumo e ver o que alterou. Olha só, a gente quase bateu o volume aqui, os 5 mil, da nossa capacidade máxima. Inclusive, não tem problema passar, não precisa ser exatamente até a capacidade, mas interessante que chegou aqui e ó, faturamento, o resultado melhorou, apenas aumentando a minha área de comercialização. Lembrando que cada canal aqui já está configurado. Eu poderia ver até pelo resumo aqui, não precisava nem consultar um por um, consigo ver por aqui. Mas como está tudo configurado em percentual, é claro que tem que voltar lá e revisar, apenas aumentando a minha área de comercialização, eu já consigo obter mais resultado. E isso é o que acontece na vida real. A partir do momento que você já estabeleceu os seus indicadores de crescimento, você só vai expandir em território. Então, se isso aqui não valeu like, eu não sei mais o que vai valer. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir direto para a ferramenta e acessar de forma gratuita. Comenta aqui o que achou da ferramenta, dê sua sugestão e já se inscreve, porque vai ter muito conteúdo prático por aqui. Agora que você já aprendeu a usar o radar comercial, assiste esse vídeo aqui, ó. 5 erros que as indústrias cometem ao escolher o canal de venda. Ele é o complemento perfeito para esse vídeo de hoje. Te vejo no próximo vídeo.